Olá, boa noite. Eu sou André Mendonça, canal Reiki Brasil. E hoje nós vamos aqui na nossa cafeteria de segunda falar um pouquinho sobre sequelas que sobrevivem a um relacionamento abusivo. A pessoa viveu aí durante alguns meses, durante alguns anos, uma relação tóxica, uma relação com uma pessoa abusiva, e ela consegue finalmente se separar. Muitas vezes, essa pessoa ela acha que vai passar a ter uma vida maravilhosa porque ela conseguiu sair daquele inferno. Infelizmente, não é tão simples. Ela saiu daquele inferno, ela conseguiu aí um bom distanciamento do ex, mas as sequelas desse relacionamento ainda são um veneno que pode causar muitos danos. E é exatamente sobre esses venenos e esses danos que nós vamos conversar hoje aqui, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre abordo muito esse assunto. Tem inclusive aqui no canal aberto para vocês um curso especificamente sobre relacionamentos tóxicos, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser depois se aprofundar um pouco mais, mas hoje o nosso foco vai ser sobre as sequelas que sobrevivem ao relacionamento e como isso gera uma cadeia de problemas que vai se agravando, que vai, vamos dizer assim, que vão se retroalimentando. A minha ideia hoje é mostrar esse ponto para vocês. Antes da gente começar, deixa eu lembrar aqui, a nossa cafeteria de segunda, ela é um projeto que eu tenho para receber solicitação de envio de reiki gratuitamente por 6 dias. Então, se você quiser receber esse envio, basta você colocar aqui nos comentários o seu nome, data de nascimento, e se não for causar qualquer constrangimento, se não for ter qualquer problema, também o motivo pelo qual você está fazendo essa solicitação. Esse motivo eu sempre peço, mas por uma questão didática, para que talvez uma pessoa que é possível que esteja passando pelo mesmo problema que você, ela nem saiba que o reiki pode ser uma ferramenta de ajuda. Então, quando ela vê ali a sua solicitação, ela pode ou fazer uma solicitação para ela também, ou mesmo colocar, né, aqui uma pergunta ou uma questão sobre, mas o reiki pode ajudar nisso? Como é que isso acontece? E aí, se for uma resposta simples, eu coloco, né, a resposta no próprio, né, nos próprios comentários. Se for algo que eu sinta que precisa de um pouco mais de atenção, eu gravo aqui um dia uma cafeteria para falar no assunto, ok? Mas então vamos lá. Para a gente começar essa questão, não dá para eu fugir de mencionar a definição de uma relação tóxica, de uma relação abusiva. Basicamente, eu entendo a relação tóxica como sendo uma relação de manipulação, uma relação onde a pessoa exerce um controle excessivo e manipulador sobre o outro. Tá? Então, para a gente não entrar aqui em personalizações, né, da questão, vamos pegar de um modo geral esse conceito. Tá? Então, seria uma pessoa manipuladora. E uma coisa que é muito importante que se diga, uma relação tóxica nem sempre é uma relação exatamente violenta, tá? Claro que a relação violenta, a relação aí de abusos agressivos, é claro que ela vai se enquadrar em relações tóxicas e vai causar uma série de problemas. Mas esse caso extremo nem é o que eu estou focando aqui. O que eu estou trabalhando mais aqui é aquela relação que é tão abusiva quanto, tão danosa quanto, mas ela parece amor, ela parece fofa, tá? Por quê? Porque eu já escuto há muito tempo, desde criança, um ditado que costuma dizer que não é com vinagre que se pega moscas. E é um ditado que eu gosto muito, porque a pessoa, se é um pouco mais inteligente e ruim, ela não vai tentar manipular pela violência. Ela vai mascarar essa manipulação em preocupação, em amor, em carinho, em ajuda. E muitas vezes tudo com a finalidade de enfraquecer e aumentar a dependência do outro em relação a ela. Então,
existem frases que são muito emblemáticas nessa questão. Ah, mas você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito pura e não consegue ver, né, as maldades do mundo. Deixa comigo que eu cuido de você. Isso significa, em outras palavras, tirando aí a máscara, olha, deixa que as tuas decisões eu tomo baseado nos meus interesses. Tá? Então, claro que não é só porque a pessoa fez uma afirmação como essa, isoladamente, né, de um contexto, que a gente vai dizer que essa relação é tóxica. Mas são expressões como essa, né, de que não, eu não sou ciumento, eu só amo demais. Né, e com isso você vai se colocando em uma posição de controle, de fiscalização, de monitoramento, e a desculpa é que você tem preocupação, é que você tenha muito amor. Esse é o comportamento, basicamente, que a gente está definindo aqui como tóxico. E o que é o pior dos cenários? É quando isso é um combo, quando todos esses processos, todos esses mecanismos de enfraquecimento e dominação, eles vêm num pacote só, e aí o dano tende a ser muito maior, a relação tende a ficar muito difícil. Tá? Quais são as principais sequelas e como essas sequelas, em muitos casos, se encadeiam? Uma puxa a outra, ou pelo menos uma fortalece a outra. A pessoa que ficou, vamos aqui pegar um caso hipotético de uma mulher que tenha ficado 3 anos em uma relação abusiva. Foram 3 anos onde diariamente ela ouviu um mantra de redução de autoestima. Né? Você é incapaz, você não pode viver sozinha, você é muito fraca, você não sobrevive sem mim, e coisas desse tipo. Isso diariamente, dia após dia, vai sendo empilhado, repetido, e pela repetição, essa mentira acaba na cabeça dela se tornando verdade, e ela passa a ter uma baixa autoestima. Ela passa a desacreditar do próprio potencial, acreditar que ela não é tão capaz, que ela não pode ficar bem sozinha, que ela é uma vítima fácil, e coisas desse tipo. Qual é o problema quando ela finalmente consegue se separar? Entenda uma coisa, durante 3 anos essa mulher ouviu que ela é uma vítima fácil, que ela depende do abusador para protegê-la, e de repente, do dia para a noite, ela se vê sozinha. Ansiedade, gente, é insegurança. Ansiedade, em última análise, é medo. E o medo, ele vai aumentar numa situação como essa. Ora, se eu vivi uma relação com uma pessoa abusiva, uma pessoa odiosa, mas que de alguma forma eu me sentia, vamos dizer assim, deturpadamente segura naquela relação, quando eu me vejo sozinha, eu agora não tenho nem a proteção do abusador. Então, a ansiedade, a insegurança, o medo aumentam. E esse medo, essa insegurança, elas vão causar uma série de outras sequelas. Né? Eu sempre falo muito aqui que a emoção do medo, ela modifica uma série de funções no seu sistema. Você fica hiperfocado naquele objeto do medo, você tem as suas funções não tão vitais, meio que desligadas ou muito reduzidas, como a digestão, por exemplo, né? O foco da sua energia vital, o foco da tonificação mesmo com sangue vai para braços e pernas, né? Porque o medo é uma condição de lutar ou fugir. Você fica hiperfocado, você fica hipervigilante, você não conhece alguém que tenha pegado no sono durante um incêndio, durante um assalto, né? Naquele momento, por questões hormonais, você fica 100% desperto. Isso tudo em momentos pontuais, onde você precisa lutar ou fugir, onde você precisa enfrentar um perigo real, isso é muito bom. O problema é que essa mulher, que está há 3 anos num relacionamento tóxico e que de repente se vê sozinha, o medo dela é disparado porque ela é uma pessoa frágil, ela é uma pessoa ingênua, agora ela está sozinha, agora tudo são ameaças. Então ela tem uma ansiedade aumentada.
e com isso a digestão dela vai ser prejudicada, o que pode agravar, por exemplo, casos de obesidade ou casos de disfunções digestivas. Ela fica muito focada, a mente dela fica muito atraída para o assunto da insegurança e ela provavelmente vai ter dificuldade em se concentrar em estudo, se concentrar em trabalho. Ela vai ficar hipervigilante, né, através de hormônios que o medo produz para neutralizar o sono. Se ela está meses nessa insegurança, ela está meses dormindo mal. E quando ela dorme mal, a gente fala muito isso aqui, o sono, eles são várias fases de manutenção física, manutenção emocional, que vão deixar de funcionar corretamente, o que vai torná-la a cada dia mais fraca, a cada dia mais sensível emocionalmente, levando aí, em alguns casos, a quadros de tristeza profunda ou quadros depressivos, propriamente dito. Tá? Então, a baixa autoestima já puxa a reboque aí a ansiedade e depressão. Outra questão que é claro que vai prejudicar a vida dessa pessoa é que mesmo que ela encontre uma pessoa bacana, um relacionamento saudável, alguém que poderia ajudá-la a recuperar aquele poder, aquela autoestima que ela tanto merece, ela vai ter uma grande dificuldade em confiar nessa pessoa. Ela vai se sentir inapta a julgar a real virtude ou toxicidade dessa nova relação. E por conta disso tudo, ela acaba desenvolvendo vergonha, né, pelo que ela fez, pelo que ela passou, pelo que ela se deixou envolver. E muitas vezes, como não é raro a gente observar em consultório, ela sai disso se sentindo culpada. Uma culpa que ela às vezes não percebe que foi plantada pelo ex, pelo parceiro tóxico. Mas ela guardou essa culpa e esse é um cenário extremamente sombrio para essa mulher. Isso aqui, gente, foi um exemplo hipotético, né, aonde eu procurei pegar os diversos ângulos, né, as diversas nuances em que os relacionamentos normalmente atacam. Claro que em alguns casos a gente vai ter uma predominância maior de um aspecto desse, em outros, em outros vão ter outros aspectos aí que podem vir também, mas aqui, a título de exemplo, eu acho que isso ficou bem claro. E por conta de todo esse contexto, não é raro ouvir dessas clientes que elas têm tido pesadelos com a relação anterior, que elas têm passado aí por sonhos desagradáveis, sonhos que envolvem, né, aquele passado de agressões, aquele passado de abusos. Gente, vamos entender uma coisa, muitas vezes os sonhos, eles são uma forma da nossa mente interior pedir socorro. Olha, isso aqui não está terminado, isso aqui não foi concluído. E eu preciso que isso aqui seja concluído para arquivar. Só que se você não entende que esse pesadelo é um pedido de socorro, é um alerta de que algo está inacabado, você pode apenas continuar vivendo aquela dor, vivendo aquele problema e mantendo aí todas essas sequelas, né? Um dos principais pontos da terapia nesses casos é exatamente te ajudar a encerrar aquele assunto, a definir aquele assunto como concluído para a sua mente interior. E a partir daí, os pesadelos não fazem mais sentido, eles não aparecem mais, e você começa um processo aí de iluminação, né? No sentido de clarear, né, o seu ambiente mental para que você possa, então, começar a ensaiar aí uma nova oportunidade, uma nova experiência. Ok? Então, esses flashbacks, esses pesadelos, eles podem, sim, ser algo nesse sentido. Outra coisa, quando uma pessoa fica muito debilitada, fica muito prejudicada com essas sequelas, também não é raro que ela abuse de guloseimas, fortalecendo aí a ideia
né, de que ela favorecendo aí, né, uma obesidade ou pelo menos um ganho de peso indesejado. Algumas pessoas intensificam os vícios que já têm ou até adquirem vícios novos, como bebida, cigarros, jogos, internet, redes sociais. Sim, isso hoje já é classificado como vício, porque é uma forma rápida e barata de você produzir dopamina. Então, milhares de postagens só para ver aquelas curtidas, e cada curtida é uma dose de dopamina, isso pode ser um vício. Tem algum problema em postar suas fotos e querer curtidas? Não. Da mesma forma que não tem problema você tomar um copo de vinho num evento, num final de semana. Porém, quando aquilo se torna compulsivo, quando aquilo se torna um comportamento intenso, frequente demais e excessivo, aquilo começa a causar prejuízos para a sua mente, prejuízos para a sua saúde, e aí a gente tem a ideia de vícios. Então, os vícios, eles não são só a bebida, o cigarro, os jogos, não. Hoje, as redes sociais, hoje, o uso da internet, de aplicativos, ele já pode ser considerado, sim, um vício também. E processos de autossabotagem, né? Como eu falei aqui, muito frequentemente, a gente, saindo dessa relação, nós temos uma baixa autoestima, temos uma crença muito forte de que nós somos uma vítima fácil e nós podemos sabotar um relacionamento saudável que apareça, podemos sabotar outras oportunidades que venham ali pela frente ou qualquer outra forma de jogar contra o nosso próprio interesse a partir dessas sequelas. Ótimo, então até aqui eu pintei um cenário bastante sombrio. E quais são as maneiras que a gente tem para solucionar isso? A primeira e a mais importante é exatamente você procurar ajuda profissional. Você procurar um terapeuta, procurar aí alguém que possa te ajudar, no seu caso, a sair da relação, quando você ainda não saiu, ou cortar, ou se livrar dessas sequelas para que elas não causem esses danos, uma vez que você já tenha saído. Outra questão que você pode também buscar é o que a gente chama de uma rede de apoio. Se você tem um bom relacionamento com a sua família, né, com pais, com filhos, com irmãos, formar ali um grupo onde você se sinta segura em compartilhar como você se sente, o que você passou, e ter a certeza de ser um grupo que vá fazer um trabalho inverso ao que o seu ex fez. Que seja um grupo de pessoas que vai te colocar para cima, que vai te estimular, que vai te empoderar, que vai ressaltar virtudes que você de fato tem, né, que vai eventualmente te ajudar a se reempoderar. Se você não tem um bom relacionamento familiar, você pode encontrar isso em alguns grupos de amigos, em algumas comunidades específicas, e a partir dali exercitar esse processo. E claro, o autocuidado, né? Autocuidado é tudo aquilo que você faz de bom para você, para se reempoderar, para se recolocar sobre as suas pernas. E o que pode ser isso? Se você é reikiano, autoaplicação. Você talvez nesse cenário esteja desmotivado a fazer uma autoaplicação, mas tenha um pouco de disciplina, insista, faça mesmo sem estar muito concentrada e você já vai perceber diferenças. Meditação, outra coisa que ajuda bastante. Qualquer tipo de prática aonde você traga a sua atenção para o presente e se desligue desse cenário sombrio, vai ser produtivo. Então, você pode fazer jardinagem e cuidar das plantas do seu jardim, você pode pintar, você pode começar a fazer artesanatos ou coisas do tipo. Tá? Você não vai concorrer a um prêmio internacional de jardinagem, de pintura ou de artesanato. Você não precisa fazer coisas bonitas, não precisa fazer coisas nem mesmo úteis. Você precisa se ocupar em fazer. E durante aquele processo, trazer o todo da sua mente para o artesanato, para a jardinagem,
e para o processo que você está desenvolvendo. Isso tira você por algum tempo daquele ritmo de ansiedade, daquele foco de problema e dá chance para que a sua mente faça uma boa parte dessas manutenções que tem faltado. E com isso você vai tornando aí os seus dias um pouco mais claros, você vai recuperando a sua autoestima, vai recuperando a sua saúde mental, vai cicatrizando aquelas feridas até que você consiga efetivamente seguir adiante por um caminho mais saudável e mais funcional. Ok? Se você quiser bater um papo comigo, se você quiser fazer uma chamada informativa gratuita para me falar sobre o seu caso, sobre as suas particularidades, sobre o seu contexto, eu estou deixando um link aqui para a minha agenda de chamada informativa. Essa agenda, ela permite que você marque uma chamada de 20 a 30 minutos, onde eu vou entender um pouco melhor o seu caso em particular e te explicar como o seu caso se encaixa nisso e quais são para você talvez os melhores caminhos para você sair disso mais rápido, sair disso de maneira mais eficiente. Tá? Essa chamada é gratuita, sem compromisso. Tá? É claro que já vai te trazer aí uma série de insights para melhorar a sua situação e também vai me dar a chance de te explicar em detalhes como que a psicoterapia, a hipnose clínica, o próprio Reiki podem te ajudar a eliminar ou pelo menos diminuir muitos efeitos dessas sequelas a ponto de permitir que você recupere um caminho saudável daqui para frente. Ok? Gente, então, como eu costumo dizer, era só tudo isso que eu tinha para hoje. Semana que vem, 21 horas na segunda-feira, mais uma Cafeteria de Segunda. Um forte abraço e até lá!